Este episódio é patrocinado pela The Citizens Brasil, a torcida oficial do Manchester City em terras brasileiras. Seja sócio e faça parte desta família. Você está no City Extra Português Podcast e esse é o City em Foco, o seu resumo semanal de notícias do Manchester City. Eu sou Enzo Krieger, sou o seu apresentador e o podcast voltou. Vamos juntos para mais uma temporada de futebol europeu e, é claro, conferir as novidades do time azul de Manchester juntos. Durante a janela de transferências de verão na Europa, o City contratou o holandês Tijani Reinders, dois jogadores chamados Ryan, o francês Cherki e o argelino Ait Nouri, o norueguês Sverre Nipan e os goleiros ingleses Marcus Bertinelli e James Trafford. Kevin De Bruyne deixou o clube de forma gratuita após o término do contrato dele e se juntou a Napoli. Jack Grealish saiu por empréstimo para o Everton e Vitor Reis também foi emprestado, mas para o espanhol Girona. James McAtee foi vendido para o Nottingham Forest e isso que ainda temos pouco mais de 2 semanas para o encerramento do mercado e os rumores estão correndo à solta. Mas antes de continuarmos com os detalhes do mercado de transferências, vamos falar de bola porque ela voltou. Premier League! E o City estreou contra o Wolverhampton, uma partida marcada por homenagens a Diogo Jota, ex-jogador dos Lobos que morreu tragicamente em um acidente de trânsito. Ederson, com gastroenterite, e Savinho, lesionado, foram desfalques. Rodri e Phil Foden ainda se recuperam de problemas físicos e assistiram ao show do City das arquibancadas do Molineux. Show porque o City venceu o Wolves por 4-0, com 2 gols de Erling Haaland, ele fez o primeiro e o terceiro, Tijani Reinders e Cherki, o novo camisa 10 do Manchester City. Uma partida que em estreias marcou mais um show de Erling Braut Haaland, ele que gosta de começar a primeira rodada da Premier League com o pé direito, ou melhor, com o pé esquerdo, porque ele é canhoto e faz os gols com o pé canhoto, geralmente. Mas o City realmente, depois dos 30 minutos de jogo, deu uma aula de futebol e mostrou que pode sim voltar a ser aquele Manchester City que era. Melhor dizendo, um novo Manchester City, aquele que briga por títulos, mas que joga um futebol bem diferente daquele que estávamos acostumados, de mais controle, mais lentidão, e agora de mais dinâmica, ritmo, agressividade e, é claro, precisão na frente da rede, na frente do gol, e isso é muito importante. O City começou a partida não tão incisivo, com poucas infiltrações pelo meio e tentava muitos cruzamentos. Bernardo Silva até fez um cruzamento, a bola chegou ao Haaland, mas ele teve que se esticar tudo para chegar na bola, não conseguiu colocar a testa nela da melhor forma e acabou para muitos perdendo um gol. Para mim ali realmente o Haaland tentou, mas não conseguiu. O fato é que o posicionamento dele ajudou o norueguês a se colocar nessa posição. Infelizmente ele não conseguiu cravar ali, mas por conta dessa precisão dele em se deslocar, depois ele conseguiu eventualmente ficar sozinho, depois de uma brilhante jogada do Reinders na estreia dele na Premier League. Ele achou o Rico Lewis. Se eu falei que no começo não estava ali com muita movimentação pelo meio, com pouca infiltração, poucos passes pela zona central do campo, na primeira jogada que o City fez isso, o Reinders colocou o Rico Lewis numa boa para só rolar a bola para o Erling Haaland, perfeitamente posicionado. E se você perceber a jogada, o Haaland correu pedindo a bola para o Reinders e acabou que ficou impedido. Só que a defesa do Wolverhampton largou o Haaland. Ele aproveitou onde estava e só correu pelas costas do zagueiro para finalizar a jogada e abrir o placar. 2 minutos depois, vacilo na saída de bola dos Lobos
Oscar Bob recupera a bola com uma bela tirada de letra, inclusive o Bob fez uma partidaça, achou o Reinders e ali era o show do holandês. Mais um gol do Manchester City. Em 3 minutos, um jogo que se desenhava difícil virou fácil. E o City mostrou que é o tubarão da Premier League, que é um time a ser respeitado. Não à toa foi tetracampeão recentemente. Pode não ser o atual dono da coroa, mas ainda é o Manchester City de Pep Guardiola. E as novas contratações e também as peças antigas do elenco mostraram que a fome, o desejo, a vontade de ganhar está lá. Voltamos para o segundo tempo e numa jogada construída por James Trafford, mais um reforço. Ele lança a bola muito bem, inclusive outra peça que fez uma grande partida foi o Trafford, estreando pelo Manchester City. Reestreia, né? Ele já jogou pelo clube nas divisões de base, agora recontratado, vindo do Burnley. O Trafford, ele acha o Reinders no meio, o Reinders na transição liga com o Oscar Bob devolve pro Reinders, o Reinders volta para trás. E aí, se o argumento das pessoas é que o Haaland só faz gol do famoso tap-in, o Haaland chegou numa sapatada, finalizando de primeira, e aí é para calar os críticos de vez. 2 gols do norueguês, 3-0 pro City, jogo liquidado, mas ainda não estava o suficiente não. City entrou com o Cherki e, minha gente, que jogador! Quem é um tal de Florian por aí? Porque Cherki tá aqui e veio para ganhar a posição. Não sei porque não foi titular. Nos nossos prognósticos de provável time, ele estava lá. E eu acho que depois dessa primeira rodada, talvez na segunda já contra o Tottenham, no próximo fim de semana, próximo sábado, 8h30 da manhã no Brasil, 12h30 em Portugal, o Cherki já jogue, porque ele fez uma barbaridade com 2 toques de letra, dribles, pedaladas e, é claro, um golaço. Ele pega a bola sobrada depois de uma disputa do O'Reilly no meio de campo, limpa com a pedalada, joga para a perna direita, que é a fraca, se é que dá para chamar de ruim, né? Porque depois dessa finalização, no canto do José Sá, e ele foi só comemorar na frente da torcida do City, se apoiou na bandeira, e aí uma palavrinha que tá na moda hoje em dia, 4 letras, aura. Ryan Cherki fechou o caixão em um show do Manchester City. Vamos para as estatísticas desse jogo, porque com essas 2 bolas na rede de Erling Haaland, ele agora tem 10 gols contra o Wolverhampton. E isto é mais do que qualquer outro clube que ele já enfrentou desde que chegou no futebol inglês. E com os 2 gols na partida de sábado, ele chegou a 125 bolas na rede em apenas 147 aparições pelo City. Ele se tornou o jogador mais rápido a atingir esta marca. 42 jogos a menos que o segundo mais veloz, um tal de Sérgio Agüero, não sei se vocês conhecem. Reinders, também estamos falando de Agüero? Agora, Reinders, porque se tornou o primeiro jogador do Manchester City a fazer gol e dar uma assistência na própria estreia na Premier League desde o argentino, em 2011, pelo Manchester City contra o Swansea, estatística da BBC Sport. Além, é claro, das ausências que eu comentei de Ederson e Savinho, Gvardiol e Kovacic, a dupla de croatas do Manchester City, estão machucados e vão ficar fora por mais algum tempo. 2 destaques importantes do City que são ausências aí para conturbar um pouco o elenco. O Gvardiol, na teoria, é titular absoluto, seja como lateral esquerdo, seja como zagueiro. Ele pode jogar ali e é o Josko, né, minha gente? O Gvardiol, vocês sabem, o cara é artilheiro, é guerreiro, é um nosso croata que deve fazer a dupla ali, com certeza, ao lado do Rúben Dias, se o City for usar de fato esse novo esquema com 2 zagueiros, 2 laterais por dentro. Enfim, vamos ver como o City vai se alinhar nesta temporada. Para falar de temporada,
O objetivo do Manchester City é competir e não estar morto em janeiro como na última temporada, mas sim estar vivo em março. Para o clube, fracasso não seria perder o título da Liga na última rodada, mas seria não disputá-lo nos últimos meses, informa Guilhem Balag. Acesse já a descrição do programa e confira o link para a loja digital da Puma com o desconto exclusivo do City Extra português. Lá você pode garantir os 3 uniformes do Manchester City para a temporada 25-26. Eu já comprei os meus e vou te falar, o desconto é bom, ajuda no bolso. Não perca tempo, acesse o link e garanta já as camisas do Citão. Seja para você de presente, o que importa é estar com o manto do time azul. E vamos agora para o mercado de transferências, porque o resumo de notícias chegou, a parte que muda as peças do quebra-cabeça, e o quebra-cabeça pode ser bem alterado no lado azul de Manchester, a cidade em que nasceu a banda Oasis. Porque vamos para o início da semana em que gravo este podcast. As notícias sobre o interesse do Tottenham em Savinho do Manchester City entraram em jogo via Fabrizio Romano. Segundo o jornalista italiano, o jogador está aberto à transferência caso os dois clubes cheguem a um acordo sobre o valor dele. De acordo com informações de David Ornstein, o City não quer vender o ponta brasileiro e recusou 2 ofertas, uma de 50 milhões e outra de 70 milhões de euros. Em apuração exclusiva do City Extra português, o agente do jogador, Rodrigo Zeitel, confirmou que Sávio está feliz no City e não quer se meter enquanto um acordo não for alcançado entre as instituições. Fontes do Manchester City garantiram a Rob Dawson que não querem perder Savinho e só contratarão outro atacante se o jovem de 21 anos deixar claro para Pep Guardiola e para a diretoria do clube que deseja sair. O Tottenham, por sua vez, prometeu fazer uma nova oferta que será formalizada em breve. Embora a negociação seja vista como complicada devido aos altos valores envolvidos, todas as partes veem a mudança de forma positiva, divulgou o jornalista Kae Mota. Caso Savinho dê adeus de fato, o Man City explora opções para possíveis substitutos. Rodrigo, do Real Madrid, e Xavi Simons, do RB Leipzig, estão no radar do clube, segundo um compilado de relatórios de Matteo Moretto e Sacha Tavolieri. Simons, porém, disse ao Leipzig que só quer jogar pelo Chelsea, apesar do interesse de City e Bayern de Munique, confirmou Julian Lawrence. Fabrizio Romano complementa: o City tem interesse sério em Rodrigo e iniciou contatos para entender a situação e os sentimentos do jogador, da família dele, dos empresários e também do Real Madrid, que está aberto a uma venda nesta janela por cerca de 100 milhões de euros. O City espera, eventualmente, negociar esse preço. A pauta agora é o gol do time azul celeste. Falamos da estreia do Trafford, Ederson ausente. Pois é, vem aí mais uma novela em quem ficará embaixo das traves do time de Pep Guardiola. Porque Fabrizio Romano, sempre ele para variar, revelou que o Galatasaray fez uma investida direta por Ederson. O City o avalia entre 13 e 15 milhões de euros, disse Rob Dawson. Com as especulações acerca do futuro do guarda-redes brasileiro, Fabrice Hawkins revelou que os Citizens monitoram Gianluigi Donnarumma. As negociações com o staff do goleiro italiano estão em andamento e os termos pessoais não serão um problema, já que ele tem interesse na mudança. Uma oferta só será feita ao PSG após uma eventual despedida de Ederson. O agente de Donnarumma, Enzo Raiola, disse em entrevista à Sky Sports que o próximo passo ideal na carreira do defensor é na Premier League. Adicionalmente, o repórter especializado na cobertura do Manchester City pelo jornal Manchester Evening News, Simon Baczkowski,
confirmou que o clube não negou o interesse em Gianluigi Donnarumma, mas prefere ficar com Ederson. Já James Trafford foi contratado com a ambição de assumir a posição quando o contrato do brasileiro expirar em 2026. Segundo Simon Mullock, há interesse de clubes da Bundesliga em Stefan Ortega, atualmente a terceira opção do elenco, que deseja uma transferência para tentar garantir uma vaga na seleção da Alemanha para a Copa do Mundo de 2026. Que fuzuê, hein? Ederson, Trafford, Ortega ou possivelmente Gianluigi Donnarumma? Quem seria seu nome ideal para o gol do City? Depois da estreia de ontem, eu gravo o episódio sempre aos domingos, então o jogo foi sábado, ontem para mim, para vocês segunda de 2 dias atrás. O Trafford ele carimbou ali que tem potencial e que vai brigar talvez por uma titularidade. Mas se chegar o Donnarumma, ele vira o segundo goleiro e vai jogar nas Copas. É um dilema e tanto para Pep Guardiola, ainda bem que o problema dele não é meu, porque se fosse meu problema eu já estava aqui coçando na cabeça e falando, meu Deus, quem que eu vou botar? Porque é só paredão, é só goleiro de alto nível. Mas realmente o ciclo do Ederson parece ter chegado ao fim. O Ortega busca uma nova tentativa. E aí Trafford ou Donnarumma, ou Ederson e Trafford? Como fica? Não sei. Saberemos nas próximas 2 semanas em que o mercado se desenrolará. Do gol, a jogada passa direto para o meio-campo. Nada mais Manchester City do que o lançamento do goleiro para o meio de campo, não é mesmo? Foi assim até a jogada do Trafford para o Rangers no terceiro gol do jogo de sábado. Porque o City tem mantido presença constante em Selhurst Park para acompanhar de perto a evolução do meio-campista do Crystal Palace, Adam Wharton, craque, assim como o Liverpool, Manchester United e Real Madrid. O Tottenham fez uma consulta em maio e mantém um interesse no jogador, relata o jornal Mail Sport. Mas sejamos realistas aqui, apesar de eu gostar muito do Wharton, ele ser inglês, acho que não tem vaga no elenco do City, porque Nico Gonzalez, minha gente, o que o Nico Gonzalez jogou no sábado foi brincadeira. Jogou demais, e ainda com o Rodri para retornar, eu acho que o Wharton não seria uma contratação a ser uma necessidade agora, sabe? Eu gosto do Wharton, para mim é um grande jogador, deu uma belíssima assistência para o Crystal Palace na Community Shield contra o Liverpool e foi assistência do gol de empate que levou a partida aos pênaltis para o título deles, mas no City o sarrafo é outro, né, minha gente? Então temos que ver aí como vai ser. Quem sabe se houver alguma saída, não sei. Mas o Wharton é sim uma grande opção. E se for para um desses rivais aí, que seja para o Real Madrid, não para outro grande da Premier League. E Fabrizio Romano soltou o furo mais uma vez. O Nottingham Forest apresentou uma proposta oficial por Rico Lewis. No entanto, o jogador disse em entrevista a Tyrone Marshall logo após a vitória do City na estreia da Premier League que quer ficar no clube que o formou em meio ao interesse do Forest. Abre aspas. Eu nunca, jamais me imaginei um clube diferente. Sempre quis jogar pelo Manchester City. É o clube dos meus sonhos. Fecha aspas. Clube dos sonhos dele, onde ele cresceu, para quem ele torce e para quem ele está se desenvolvendo. O Rico Lewis, ele tem algumas questões da torcida, às vezes o criticar, às vezes pela questão física, mas o fato é que ele não é um lateral direito para ser lateral direito. É um lateral direito para entrar no meio de campo, como foi na partida contra os Lobos, e quando o fez, foi muito bem. Ele infiltrou na área quando o City precisava para conseguir assistência para o Haaland. E fez isso mais do que os meio-campistas, né? Pois é curioso. O Rico Lewis é um jogador a ser observado para o futuro. É claro, ajuda na cota de jogadores da base, na cota de jogadores ingleses. Recusar essa proposta e dizer que ama o clube, não tem como não ter um lugar especial no coração de cada torcedor. E eu falei dos Vernipa no início do podcast, pois é, vamos encerrar a onda de notícias dessa semana com ele de novo, porque o Middlesbrough está perto de fechar um acordo por empréstimo com o Manchester City pelo Niplan.
jogador que acabou de chegar ao clube e já estava planejado para sair justamente em um acordo temporário a fim de se desenvolver. O acerto está praticamente concluído. Restam apenas definir os últimos detalhes para a chegada do jovem talento. O norueguês está feliz a se juntar ao Boro, já que o MCFC queria um empréstimo na Inglaterra para o jogador, de acordo com ele, de novo, mais uma vez, Fabrizio Romano. Ele errou a transferência do Luuk de Jong, ou melhor, nem errou, né? Ele não divulgou a transferência do Luuk de Jong para o Porto como um agente livre, e muita gente foi em cima, falou que o futebol deveria voltar, mas nas notícias que o cara manda é impressionante. Ele tá em 99,9%, porque essa do De Jong foi o 0,01%, que é uma exceção. E vamos para ela, que é tradicionalíssima no nosso podcast. Se voltou o City Extra Português Podcast com City em Foco, tem que ter ela, a curiosidade da semana. E dessa vez, trazemos um goleiro. Porque se já falamos do dilema de guarda-redes do clube, bom, temos mais um para ficar de olho para o futuro. O goleiro Jack Wint, de apenas 18 anos. Ele é um talento produzido na base do Manchester City desde o Sub-8 e passou pelos treinos do time principal em uma partida da Premier League neste fim de semana com o elenco. Foi, é claro, um dia especial e o garoto nascido em Shadow tem um futuro para sonhar se a oportunidade chegar. Mas com as turbulências de hoje, com as incertezas que o futuro nos traz, quem sabe não possamos ver aí Wint estreando pelo Manchester City ainda nesta temporada, porque, de novo, voltando aqui na tecla do Rico Lewis, quando o assunto é base, tem um lugarzinho especial no nosso coração, que é quentinho, é gostoso, é agradável, porque precisamos ver a nossa base com os nossos talentos sendo bem desenvolvidos e não ter eles, né, fora do clube, como foi aí com o Palmer, com o Delap, com o Gittens. Falei aqui de 3 jogadores, por exemplo, que estão no Chelsea agora, mas tem o Frimpong no Liverpool, tem o Morgan Rogers no Aston Villa, era o Trafford no Burnley. Pois é, nossa base tem potência para ser uma das melhores do mundo e tem que ser utilizada. Por isso, Jack Wint, com essa estrela que teve no fim de semana, é a nossa curiosidade. Por hoje, minha gente, é só. Espero que vocês tenham gostado do retorno do City Extra Português Podcast. Eu sou Enzo Krieger, sou o seu apresentador e muito obrigado por sua audiência. Se você gostou, já sabe, né? Segue o City Extra Português em todas as redes sociais, compartilhe o podcast e nos vemos semana que vem com o melhor do Citão para você, comigo. Eu te aguardo, nos vemos lá. E a despedida tradicional, vocês já sabem como é, né? Fala aí comigo, eu sei que você conhece. Fui!